Olá, pequenos pesquisadores! Estamos aprendendo sobre a história de Moisés, do Mar Vermelho e daquele povo que só reclamava. E já estamos na lição de segunda-feira. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. E qual é o verso que você está tentando memorizar? Hebreus capítulo 11, verso 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Então, como eu mencionei na lição de ontem, qual é os 4 alicerces que nós vamos relembrar durante essa lição da semana? O primeiro é que o nosso Deus estava com o povo, com os israelitas, né? Então, ele quis mostrar o quê? O seu poder no livramento, humilhar os seus adversários, né? O orgulho dos seus opressores. Que mais? Provar a fé daquele povo e a sua confiança nele. Então, são esses os 4 motivos que o nosso Deus, né, deu um recado para Moisés e fez com que aquele povo mudasse totalmente o caminho. Vamos lá, a travessia do Mar Vermelho. Enquanto Moisés falava, a coluna de nuvem se moveu misteriosamente na direção dos egípcios. Então, eles estavam se aproximando cada vez mais. Eles estavam muito perto. Então, vamos lá. Os egípcios estavam muito nervosos, eles estavam com muita raiva de tudo aquilo que estava acontecendo. E eles não viam a hora, sabe do quê? De exterminar, de acabar com todo aquele povo, né, que servia ao Senhor. Enquanto Moisés falava, a coluna de nuvem se moveu misteriosamente na direção dos egípcios, tornando-se uma barreira entre o inimigo e os israelitas. Por que essa coluna de nuvem apareceu? Para o que? Atrasar os egípcios e seu exército. Ao cair a noite, a nuvem levou densas trevas aos egípcios, ou seja, eles não conseguiram enxergar nada. Enquanto do outro lado, emitia um brilho formidável no acampamento de Israel. A esperança voltou ao acampamento israelita, porque eles viram que o poder de Deus só tinha começado. Sim, talvez Deus os salvasse de alguma forma. Então o Senhor falou para Moisés: diga ao povo que se levante e marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar, e a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Olha só, já pensou se Moisés fosse um homem medroso? De repente, assim que Moisés estendeu o cajado, ondas gigantescas começaram o quê? A se formar. Então, as ondas começaram a se formar e o exército lá, né, de Faraó, os egípcios, estavam lá todos perdidos. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Essa escuridão, não consigo ver nada. Vamos, o que nós não podemos deixar eles escaparem? Eles precisam trabalhar mais para a gente. Nós não podemos permitir isso. Então Moisés estendeu seu cajado, ondas gigantescas começaram a se formar, abrindo o caminho em meias águas. Moisés e o povo fizeram o quê? Passaram. Então olha só, e o povo passou, crianças. Passou, e o povo foi passando. Tinham muitas pessoas com crianças, carruagens, e o povo estava passando. E os egípcios estavam como? Desesperados, querendo o quê? Matar todo aquele povo do Senhor. Assim, uma faixa de terra seca aparece no meio do mar. A luz da coluna de nuvem ilumina o caminho através do mar, como se fosse uma lanterna. O povo estava alinhado à margem, aguardando ansiosamente a sua vez de atravessar. E que vista maravilhosa! Animais puxando carroças, mães, pais e crianças carregando bagagens, ovelhas, jumentos e cabras caminhando por uma trilha seca no meio do mar. Hora após hora, a procissão continua até que 600.000 homens, além de mulheres, crianças e animais, finalmente o que? Pudessem passar. E aí vem uma pergunta, né? Que a gente pode pensar aqui, que é a segunda resposta, né? Os animais aqui, ó. Que é a segunda resposta, por que o Senhor fez com que eles mudassem totalmente a direção do caminho? Vocês acham que os israelitas teriam condições de lutar contra os egípcios?
aquele monte de crianças, os animais, não, eles não teriam condições. Então o nosso Deus é tão inteligente que ele montou um plano perfeito para o quê? Para salvar os israelitas e destruir de uma vez por todas o exército de Faraó. É muito bonita essa história. Hora de pesquisar. Como o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca? Leia em Hebreus 11, 29. Então vamos lá para Hebreus. Hebreus está lá no final da Bíblia, depois de Timóteo. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados o quê? De todo. Hebreus 11, verso 29. Então, olha só, vamos fazer aqui a ligação das frases. Então, pela fé o povo fez o quê? Atravessou o Mar Vermelho. Então, a primeira frase vocês vão ligar na outra coluna com a segunda frase, tá bom? A primeira coluna diz assim, ó, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, fizeram o quê? Eles conseguiram? Não. O Senhor fez com que eles morressem afogados, tá bom? Então, vocês vão fazer um xizinho assim, nessa ligação aqui. Então, pela fé, o povo, aí vocês vão riscar lá embaixo, na outra coluna, atravessou o Mar Vermelho. E agora, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, na coluna de cima, morreram afogados. Número 2, o que é fé? Escreva o versículo de Hebreus 11, verso 1. O que é fé para você? Sem olhar, né? Responder olhando aqui as respostas ou na Bíblia. O que é fé para você? O que significa ter fé? Você sabe? Sem ler na Bíblia e sem ler aqui no texto inspirado da sua lição. Quero que você pare um pouquinho e responda o que é ter fé. O que é fé para você? Vamos então ler aqui as respostas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você deseja muito uma bicicleta ou ter um brinquedo muito legal que você viu e você falou que, Senhor, eu quero muito aquele brinquedo, e você ora para conquistar aquilo ou passar numa prova ou fazer uma viagem bem legal, então você ora, você pede, né, que Deus abençoe o papai e a mamãe para que eles possam trabalhar, ter o dinheiro para vocês viajarem ou para te dar o brinquedo que você tanto quer. Mas você sabe que aquilo pode acontecer e também não pode acontecer. Então a fé é a certeza do quê? De que Deus vai prover para você. Você sabe que tudo pode dar errado, mas quando o cristão tem fé, quando a pessoa tem fé, ela acredita. Ela acredita que tudo vai acontecer. E Deus olha lá de cima, o coração dele fica como? Ó, transbordando de felicidade. Ele fala assim, nossa, aquele menino ou aquela família me ama muito, acredita muito em mim. Eu não posso deixar de servi-los, né? De conceder as bênçãos do céu. Muito bem. Então, nós vamos escrever aqui. O que é fé? Escreva o versículo. Fé, vamos lá junto. É a certeza do que, crianças? É a certeza das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. O que mais? E a convicção. O que é convicção? É você acreditar que vai acontecer. E a convicção, né, ou a certeza e a convicção de fatos que não se veem. Muito bem. E o texto inspirado diz o seguinte: a fé é confiar em Deus, acreditando que Ele sabe perfeitamente o que é melhor para nós. Então, não é exigir do nosso Deus, de Jesus, né? Não, Senhor, eu quero muito aquele brinquedo. Olha, eu quero para a semana que vem. Não, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Se for para mim ter aquele brinquedo, o Senhor vai o quê? O Senhor vai conceder para mim, o Senhor vai me dar. Então é isso, é a confiança de que Deus vai fazer o melhor para você. Então assim, chegamos ao final de mais uma lição. Um forte abraço para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.